por intermédio de Jesus Cristo, nós te louvamos agradecidos porque o Senhor nos dá esta bênção, esta oportunidade de estarmos reunidos para te louvar, para te adorar e para ouvir a tua palavra. Senhor, nós entendemos que os teus servos, os teus servos estão reunidos aqui neste lugar para ouvir a tua palavra. Fala conosco, Senhor, através da tua santa palavra, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor já tem falado aos nossos corações nesta noite e rogamos que o Senhor continue falando, Pai, pois nós te pedimos, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós queremos, junto com os irmãos, meditar no texto que foi lido no início deste culto. Nós tivemos a oportunidade de fazer a leitura no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 1, versículo 8 até o versículo 17. Esse texto fala da experiência de Zacarias, fala da experiência de Isabel, fala do profeta João e fala da sua mensagem. Mensagem esta que foi também repetida por Jesus Cristo, por Pedro, por Paulo e por todos os apóstolos do Senhor. Mas nós queremos, amados irmãos, lendo o texto da palavra, trazer algumas observações que eu creio que é importante para nós na palavra do Senhor. A palavra de Deus aqui no Evangelho segundo Lucas começa falando de Zacarias e de Isabel, pai e mãe de João Batista, o profeta. E a palavra do Senhor nos diz que ambos eram justos diante de Deus, que ambos, esposo e esposa, viviam de maneira irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. A palavra do Senhor nos mostra aqui a fidelidade, a dedicação do sacerdote Zacarias e da sua esposa Isabel, da irrepreensibilidade deles diante de Deus, da justiça deles diante de Deus. Mas Isabel, para aquela época, carregava um opróbrio. Opróbrio significa extrema humilhação e desonra pública. Por isso, esta serva do Senhor, quando foi agraciada por Deus, ela agradeceu a Deus pelo seu filho. Ela agradeceu a Deus porque Deus a havia tirado este opróbrio da sua vida. Quando o seu filho nasceu, houve grande alegria pelo nascimento de João Batista. E Deus, na sua misericórdia, libertou Isabel do seu opróbrio, da sua humilhação pública. Por isso, muitas vezes, nós, como evangélicos, temos mostrado para as pessoas, e tem muitas pessoas que não conhecem bem os evangélicos, que conhecem a palavra de Deus, pensam que nós, evangélicos, temos horror a Maria, a mãe de Jesus, o homem, quando nós dizemos o contrário, dizemos que Maria foi uma mulher bem-aventurada. Maria foi uma mulher escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus, o homem. E nós temos dito, quem dera
que todas as mulheres deste mundo fossem com Maria. E por isso nós não aceitamos o opróbrio que muitos querem lançar sobre ela, dizendo que ela não teve outros filhos a não ser Jesus. Naquela época, quando uma mulher era estéril, não tinha filhos, era ela humilhada publicamente, desonrada publicamente. Por isso nós honramos Maria, a mãe de Jesus, quando dissemos que além de Jesus, e foi obra do Espírito Santo, ela teve mais filhos, e a palavra de Deus nos informa isto. Mas então, Zacarias, sacerdote do Senhor, nós sabemos que haviam várias tribos de sacerdotes, e naquele dia coube por escala Zacarias estar oferecendo o incenso diante do altar do Senhor. E no momento em que ele cumpria essa função sacerdotal, veio um anjo do Senhor, Gabriel, dizendo: Zacarias, não tema, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, darás à luz um filho, a quem darás o nome de João, que significa Deus é gracioso. Deus é gracioso, é o significado do nome de João. Nós cantamos um hino há poucos minutos, em que Deus é o Deus dos impossíveis. E aqui nós estamos observando realmente, Zacarias já era um homem de idade avançada, a sua mulher também de idade avançada, mas para Deus não há impossível. E quando Zacarias estava ali oferecendo incenso, o Senhor manda um dos seus anjos, Gabriel, para dizer para ele: porque a tua oração foi ouvida. O Deus de Zacarias, o Deus de Isabel, o Deus do profeta João é o nosso mesmo Deus. É o Deus que ouve a nossa oração, é o Deus que responde o nosso clamor. E nós aprendemos que Zacarias orou muito tempo para que sua mulher tivesse uma criança, pudesse dar a luz, pudesse conceber alguém. Orou muito tempo. Nós aprendemos também com Zacarias que nós não podemos desistir. Zacarias não olhava para a esterilidade da sua esposa, para a impossibilidade física dela de se engravidar, mas ele olhava para Deus e sabia que Deus está acima de toda e qualquer situação. Deus tem todo o poder. Deus é o Criador dos céus e da terra. Deus fez você, fez eu e fez cada um de nós no ventre de cada uma de nossas mães. E assim Zacarias orava sempre ao Senhor, apresentava diante de Deus a petição, o desejo da sua esposa. Veja, amados irmãos, nós aprendemos com Zacarias como é importante orar pela esposa. E Deus respondeu a oração de Zacarias, porque eles criam no Senhor, eles viviam de uma maneira irrepreensível diante de Deus. E o anjo de Deus, Gabriel, que tem o significado de homem de Deus, né, foi quem trouxe a mensagem de Deus para Zacarias. E nós vemos que no momento em que o anjo fala com Zacarias, ele fica atemorizado, mas o anjo acalma Zacarias e diz: a tua oração foi ouvida, Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. E ele orava constantemente, mas quando Deus revela para Zacarias, nós percebemos que ele duvidou.
porque ele olhou para ele. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Como saberei isso? Zacarias estava pedindo um sinal de Deus. Muitas vezes nós não pedimos um sinal de Deus quando Ele está falando conosco, mas muitas vezes nas nossas aflições, nas nossas lutas, nós pedimos um sinal de Deus de que Ele está nos ouvindo. Senhor, se o Senhor está me ouvindo, revela isto, Senhor. Mostra-me de alguma maneira que o Senhor está me ouvindo. Esquecendo de que Deus é aquele que ouve, é aquele que diz para nós: os meus ouvidos não estão tampados para não te ouvir, os meus olhos estão abertos para te ver, eu conheço as tuas necessidades, as minhas mãos estão estendidas para te abençoar. Invoca-me e te responderei, e mostrar-te coisas grandes e maravilhosas que não sabes. E foi o que aconteceu com Zacarias e com Isabel. Eles receberam muito mais do que um filho, porque o profeta, ou melhor, o anjo do Senhor disse: pois ele será grande diante do Senhor. E outra coisa também, irmãos, nós aprendemos: ele será grande diante do Senhor. Não diz a palavra que ele seria grande diante dos homens, diante das mulheres. Neste mundo ele seria grande diante do Senhor. Muitas vezes nós queremos a grandeza, muitas vezes nós queremos ser o melhor, nós queremos ser o mais forte, nós queremos até mesmo ser o mais valente, nós queremos ser o mais bonito, nós queremos ser o mais inteligente, nós queremos a atenção do mundo para nós. Em tudo nós queremos ser o melhor. Mas quando nós servimos o Senhor, quando nós andamos no caminho do Senhor, nós somos grandes no Senhor e detestados por este mundo. Nós que conhecemos a história do profeta João Batista, sabemos como ele terminou: decapitado, porque a sua palavra era contra os costumes, a idolatria, a feitiçaria e a ausência de Deus. Ele será grande diante do Senhor. João era cheio do Espírito Santo já no ventre da sua mãe. Interessante, amados irmãos, que algumas pessoas têm condicionado o enchimento do Espírito Santo na vida do crente. Eu só reconheço que esse irmão ou que esta irmã está cheia do Espírito Santo se falar em línguas. A palavra não fala nunca que João Batista falou em línguas. É preciso que haja milagres, porque se a pessoa tem poder, tem que fazer milagres. João nunca fez milagres. E a palavra do Senhor nos diz que o povo saía da sua cidade, saía do seu meio para ir ouvir a mensagem do profeta João, porque ele falava na unção do Espírito Santo. João era cheio do Espírito Santo já no ventre da sua mãe. E o Senhor o enviou para que ele viesse, antecedesse por alguns dias o Senhor Jesus. Diz alguns historiadores
que ele também viveu mais ou menos uns 30 e poucos anos da sua vida. Ele morreu primeiro do que Jesus. Mas ele recebeu um recado do Senhor. Ele recebeu uma palavra do Senhor. Ele recebeu uma missão do Senhor: preparar o caminho. Por isso, quando ele pregava e que alguém perguntava: você é o Cristo? Ele dizia: eu não sou o Cristo. Você é o profeta? Quando eles perguntavam: você é o profeta? Porque Moisés já havia dito, já havia profetizado na unção do Espírito, que Deus levantaria um profeta como ele. E eles então perguntavam: você é o profeta? Não, eu não sou o profeta. Ah, você é o Elias? Eu não sou o Elias. Eu sou a voz que clama no deserto. E qual era a mensagem deste profeta? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Convertei-vos. Veja o que o anjo Gabriel fala com os seus pais: pois ele será grande diante do Senhor, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Porque o povo de Israel estava afastado de Deus. O povo de Israel tinha encontrado caminhos diferentes daquele que Deus havia estabelecido. O povo de Israel, na sua grande maioria, estava confiando nos seus rituais, estava confiando na liturgia dos seus cultos, estava confiando nos seus sacrifícios, e muitos estavam sendo influenciados pelos pagãos daquela época e queriam adorar vários deuses, queriam ter vários deuses nas suas vidas, assim como tinham os pagãos daquela época e dos dias de hoje. O Deus da chuva, o Deus do milagre, disso, daquilo outro, o Deus do sol, o Deus da lua, o Deus da cura, o Deus da fertilidade. E o profeta João recebeu do Senhor a mensagem de dizer para o povo: convertei-vos, mudai de rumo, mudai de caminho e volta para Deus, que é rico em perdoar, para Deus, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E nós perguntamos, irmãos, quando alguém perguntou, melhor dizendo, para Jesus: quando virá o reino de Deus? Jesus disse: o reino está no coração de cada um de vocês. Porque eles estavam esperando aquele reino dominado por Cristo, quando Cristo seria o rei nesta terra. Muitas vezes nós buscamos bênçãos do Senhor para vivermos aqui na terra, quando o Senhor tem um novo céu, uma nova terra para cada um de nós. E veja a pregação de Jesus: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esta era a mensagem do profeta João Batista. Esta é a mensagem do Senhor Jesus Cristo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Esta é a mensagem do apóstolo Pedro, que nós vimos lá em Atos capítulo 3, versículo 19, quando ele diz: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Nós vemos a mensagem do apóstolo Paulo lá em Atos capítulo 17, versículo 30. Ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância. Agora, porém, notifica, comunica a todas as pessoas em toda parte que se arrependem. Arrepender de ter abandonado
o verdadeiro Deus. Arrepender-se de terem escolhido tantas e tantas coisas para colocar no lugar do Senhor. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. E nós ainda estamos vivendo este tempo da ignorância. Hoje mesmo o irmão mandou um clipe para mim de umas pessoas que estavam sendo castigadas violentamente porque haviam aceitado Cristo como seu Salvador. Me parece que eles estavam preparando para queimar, não dei conta de ver no final do clipe. Isso está acontecendo nos dias de hoje. Mas o Senhor continua falando conosco. E quando nós olhamos lá no Novo, ou no melhor, no Antigo Testamento, que muitos conhecem como Velho Testamento, o Senhor nosso Deus fala através do profeta Isaías, dizendo assim: olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Porque eu sou Deus e não há outro. Muitas vezes nós estamos atrás de tantas coisas, acreditando que estas coisas é que vão nos trazer felicidade, que estas coisas é que vão nos trazer paz, que estas coisas é que vão sustentar o nosso viver, quando Deus é aquele que cura. Deus é aquele que supre as nossas necessidades em Cristo Jesus. Veja o que o profeta Isaías também continua dizendo. Por isso, as palavras do profeta Isaías são consideradas por muitos estudiosos da palavra de Deus como o Evangelho do Antigo Testamento. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo, ou seja, o injusto, o perverso, o seu pensamento, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Amados, nós precisamos perguntar: qual é o meu conceito de Deus? Qual é a minha esperança neste Deus? Como eu vejo este Deus? Vejo como a Escritura apresenta um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, um Deus justo, um Deus que nos chama a atenção dizendo e nos dando esta oportunidade. Eu não levo em conta o tempo da ignorância, mas eu notifico a todos vocês que se arrependam e volte para o Senhor, porque é rico em perdoar, e por causa da sua riqueza, do seu perdão, nós nos reunimos nesta noite para participar da ceia do Senhor, que é a demonstração do maior amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vimos aí o maior de todos os amores demonstrado em Deus para as nossas vidas, a maior de todas as dádivas, Deus seu Filho, a maior de todas as bênçãos, para que nós vivamos a vida eterna com Ele. Este é o Evangelho que Jesus Cristo mandou pregar. Ide e pregai o Evangelho a toda a criatura, e aquele que crê e for batizado será salvo. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crêem. Que o Senhor aplique bênçãos em nossos corações, e que nós, nas nossas orações, possamos nos comportar como o profeta Zacarias,
Deus responde no seu tempo. Zacarias pode ter achado que Deus estava custando a responder a oração, mas ele orava constantemente. E no tempo de Deus as coisas aconteceram. E muitas vezes Deus permite que seja assim, para que nós possamos glorificá-lo e reconhecer que Deus tem todo o poder e toda a autoridade, como aconteceu com Zacarias e Isabel. Isabel era prima de Maria, a mãe de Jesus. E aconteceu que para Zacarias não havia mais oportunidade de ser pai, porque ele já estava de idade avançada e a sua mulher também, Isabel, estava de idade avançada, e por isso Deus o abençoou, dando um filho e mostrando que estava no controle de Deus, no tempo de Deus. E eles tiveram a bênção, o privilégio de ver esse menino João crescendo e fortalecendo em espírito. Mas nós sabemos a grande tristeza que atravessou o coração de seus pais quando tomaram conhecimento da prisão e decapitação de João. Deus, na sua graça, na sua misericórdia, tem nos conclamado olhar para Ele, a crer nele, a viver nele, crendo que Ele é um Deus que cura, é um Deus que perdoa, é um Deus que dá oportunidade, é um Deus que nos ama, porque Deus ama a todos de tal maneira. Ele ama todos de tal maneira. Por isso Ele diz para nós amarmos como Ele nos ama. Que o Senhor aplique bênção em nossos corações e que nós possamos crescer no conhecimento de nosso Deus e Salvador. Que nós possamos, com convicção, colocar diante do Senhor as nossas petições, fazer as nossas orações e lembrar que o Senhor não se esquece de nós. Parece uma coincidência, mas o nome de Zacarias significa Jeová se lembrou. Jeová lembrou-se de Zacarias. Lembrou-se, nunca se esqueceu da sua oração, e no tempo certo, no momento oportuno, o Senhor atendeu a oração de Zacarias. E ele teve o privilégio de ver o seu filho anunciando o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho não é como o dicionário da língua portuguesa apresenta. Evangelho, um corpo de doutrina cristã. Não é isso. O dicionário bíblico, Evangelho significa boas novas. E são estas boas novas que nós devemos anunciar às pessoas. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas hoje notifica a todos nós que arrependamos e que nos convertamos, que voltemos ao Senhor nosso Deus. E quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos falando do grande amor de nosso Deus, daquele amor que Ele depositou sobre cada um de nós. Nós convidamos os nossos irmãos, diáconos, presbíteros, diaconisas, que estão presentes para nos ajudar na distribuição
da ceia do Senhor.